Afinal, o que é o despertar espiritual ou iluminação espiritual? Veja, isso diz respeito ao fim da ilusão. É nesse sentido que nós colocamos aqui essas expressões: iluminação espiritual, despertar espiritual ou despertar da Kundalini. Isso diz respeito ao fim da ilusão. A ilusão é aquilo que termina quando nós temos o fim da ignorância. Há uma expressão indiana para essa ignorância, que nos mantém dentro desse modelo de ilusão a respeito de quem verdadeiramente nós somos. A expressão é avidya. Avidya significa ignorância. Aqui se trata desta ignorância que nos mantém dentro de uma condição de ilusão. Esse sentido de ser alguém presente na vida é uma ilusão. Isso é avidya. Assim, o sofrimento humano, o sofrimento do ser humano está presente em razão desta ignorância, desta condição de vida egocêntrica, de modelo pessoal particular, autocentrado, de ser alguém aqui, nesse instante. Então, estamos inconscientes da realidade, da beleza desse momento. Porque a beleza desse momento consiste na realidade simplesmente de ser. E nós desconhecemos isso. Porque vivemos na ignorância. Neste sentido de ser alguém, não há beleza, não há graça, não há amor, não há paz, não há felicidade. Nós temos sim alguns momentos em que nos sentimos temporariamente preenchidos por algum nível de satisfação externa, de realização objetiva, dentro desses projetos, desses sonhos que o pensamento em nós projeta para encontrar em alguma coisa o que na verdade não encontra, que é esse encontro com essa completude, com essa felicidade. Então nós temos esses momentos de satisfações, mas isso não é amor, isso não é a presença da felicidade. Então o que é esse despertar espiritual? É o florescer deste amor, é o florescer desta realidade divina do nosso ser. É a ciência de Deus. As pessoas estão em busca deste amor, desta completude, desta felicidade lá fora, em realizações externas. Então existem dois caminhos muito comuns para o ser humano. O primeiro é na busca de realizações externas dentro do modelo em que ele foi condicionado para viver, programado para ser alguém. Então há uma constante busca de preenchimento nesta ambição, nessa tentativa de alcançar, obter, chegar lá. Então, o projeto da mente egóica, inicialmente, é na realização material, é no preenchimento de satisfações externas. O eu, o ego, ele se sente como uma entidade separada, acreditando que terá uma completude real quando aquilo que ele imagina chegar. Então, através de alguns expedientes, ele está em busca desta realização, desta felicidade, dessa completude.
Então, esse é um caminho muito comum do ser humano, nesta procura de alguma coisa, que ele chama de amor, paz, felicidade, em objetos, na fama, no reconhecimento público, no sucesso, em alguma forma de preenchimento material. E um outro caminho é pela espiritualidade. Então, essa é uma outra forma. Então, quando as pessoas perguntam como praticar a meditação, porque alguém disse para elas que a meditação irá lhes dar alguma coisa que não é desse mundo. E o pensamento está imaginando alguma coisa que não é desse mundo. Reparem o truque. Quando o pensamento imagina alguma coisa que não é desse mundo, veja, tudo que o pensamento pode projetar, idealizar, imaginar, ainda faz parte do conhecido. Porque é parte dele. Então ainda faz parte, sim, desse mundo. Assim, quando as pessoas perguntam como praticar a meditação, elas idealizam que, através de um esforço pessoal, de um exercício pessoal, através de uma técnica, de um movimento, através da concentração, da tentativa de eliminar os conflitos da mente, aplicando algum modelo aprendido, elas poderão obter alguma coisa. Por isso perguntam sobre a prática da meditação, sobre como praticar a meditação. Nós queremos trabalhar com você aqui essa questão do despertar espiritual, da iluminação espiritual e da verdade sobre a meditação. Aqui não se trata de uma prática da meditação, mas da ciência da meditação. Há uma diferença entre você tomar ciência do que é meditação, o que é meditação, a ciência disso é realmente muito mais importante do que qualquer coisa que se faça em nome da meditação. Então, a concentração, a prática, o esforço, a respiração, isso de se sentar de pernas cruzadas, qualquer coisa que se faça em nome da meditação é algo mecânico. E você só pode obter por algo mecânico um resultado mecânico. Via ou através da mecanicidade, um resultado mecânico. Assim são as técnicas, os sistemas de meditação ou prática de meditação. Aqui é importante descobrir o que é meditação. A verdade sobre a meditação é que a meditação é o florescer de sua natureza essencial, de sua natureza divina. Isso não vem pelo esforço. Isso não vem por uma prática, por um sistema. Isso é algo que desponta, desperta na atenção. Então, ter uma aproximação para esse momento, para o que quer que esteja surgindo aqui, nesse instante, colocando a atenção, se tornando cônscio de si mesmo, aqui, no viver, na vida, como ela acontece, é ter uma aproximação da verdade, do autoconhecimento. É só quando há esse autoconhecimento é que temos uma aproximação possível
do que a meditação significa. Não existe nada na vida mais importante do que a ciência de ser, porque isso revela a verdade da consciência real. Então, deixa eu tocar um pouquinho nessa questão da consciência real. Aquilo que nós temos chamado de consciência é estar consciente. Repare que o que nós conhecemos por consciência é a consciência do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção sensorial. É isso que nós chamamos de consciência. Então dizemos estou consciente. E quando dizemos estou consciente, isso significa estar consciente disso. Pensamento, sentimento, emoção, sensação. Repare, nesse momento o que temos é um padrão de separação entre esse que está consciente e aquilo do qual ele tem consciência. Portanto, isso que nós chamamos de consciência é estar consciente. Aqui, quando nos referimos à real consciência, estamos nos referindo a uma outra coisa. Aquilo que transcende ou está além desse estar consciente. E, portanto, além desta consciência, onde temos esse eu e o objeto, nesse estar consciente. Veja, esta é a consciência na dualidade. É a consciência na separação. E, portanto, ainda é parte desta consciência do conhecido. É parte desta consciência do eu, do ego. Aqui estamos nos referindo à verdade da real consciência. Então, a beleza do encontro com a meditação, quando há autoconhecimento, é que tomamos ciência deste ser e desta real consciência. A boa notícia é que nesta real consciência não há mais qualquer busca de completude externa, de realização externa, de preenchimento externo, em estar em lugares ou estar com pessoas ou conseguir coisas como os objetos. Então, a realidade desta real consciência é a presença da completude deste ser. Esta completude é a felicidade. Então, aquilo que o ser humano está procurando lá fora, e depois ele começa a procurar nesse assim chamado mundo espiritual, veja, precisamos nos livrar de tudo isso. Porque, na realidade, tudo isso são prisões, psicológicas prisões, resultado de todo esse condicionamento que nós recebemos em nossa cultura. A verdade desse encontro com o sagrado, com o divino, com a verdade de Deus, não está nem nesse materialismo, nem nesse assim conhecido espiritualismo ou espiritualidade. Você não pode se deparar com a realidade divina dentro de dogmas, de crenças, de sistemas religiosos, dentro de religiões organizadas. A verdade divina é aquilo que está presente aqui e agora, como sendo sua natureza real, como sendo sua natureza divina, como sendo a verdade deste ser presente. Não é algo que uma organização pode colocar
como sendo real. Então, a verdade da vida religiosa não está dentro de uma organização. Então, nós fomos educados para apreciarmos e nos dedicarmos, em razão da propaganda, adotarmos para as nossas vidas crenças, dogmas, práticas ritualísticas, místicas, um movimento de vida, de constante leitura religiosa. Então, cultivamos um intelecto cheio de ideias, conceitos, cheio de crenças, e tudo isso é parte do condicionamento. Isso não tem nada a ver com a verdade desse encontro com o divino, com o sagrado, com este ser. Tudo isso faz parte de um modelo de condicionamento. Então, nós fomos condicionados, programados para uma vida mundana, ou para uma vida assim chamada religiosa, de exercício, de prática dentro de uma religião organizada. Então, qual é a realidade da vida real, que é ser, consciência, felicidade? É a visão de uma real vida religiosa, mas sem conceitos, sem sectarismo, sem crenças, sem teorias, sem qualquer fantasia do que é esta vida e do que é esta coisa além da vida. Então, você conhece a liberdade de ser, a felicidade de ser, o amor de ser, a realidade de Deus é a verdade de uma vida realmente, profundamente, sem qualquer hipocrisia, sem qualquer fantasia, sem qualquer ilusão. Isso é uma vida real de profunda ciência da realidade de Deus nesse momento. A certeza real, além do intelecto, da única realidade presente, que é Deus. Então, isso é o despertar real, espiritual, o despertar real do seu ser, de sua natureza divina. Então, aqui nós estamos trabalhando com você a constatação de uma vida livre do ego, livre desse sentido ilusório, onde há uma separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e Deus. Será possível uma vida onde haja esse florescer, onde essa realidade da iluminação espiritual esteja presente? Me parece que agora já ficou claro aqui para você. Não se trata de experiências místicas, espiritualistas, ou contato com extraterrestres ou com outros mundos. É a realidade deste ser, sem o sentido de uma identidade egóica presente. Isso é a verdade deste florescer da sabedoria, deste florescer da inteligência, desse despertar da compaixão, do amor, da felicidade. É isso que entendemos aqui, estamos trabalhando com você, como a verdade do seu ser, como a verdade divina. Então, repare, isso é algo que está presente quando a ilusão termina, quando a ignorância desaparece, quando não há mais a vidya. Essa vidya
é essa ignorância primordial? É a não ciência da verdade do seu ser? Aqui, quando usamos a expressão ignorância, me parece que já está ficando claro para você. Tudo aquilo que nós recebemos da cultura, na política, na religião, na filosofia, tudo isso é parte de um conhecimento que, apesar de ter um certo lugar dentro de um contexto histórico, humanista, de história humana, nada disso lhe traz real consciência da verdade deste ser. Então, tudo isso ainda faz parte, sim, desta ignorância. Aqui, quando falamos do fim da ignorância, estamos nos referindo ao fim da ilusão sobre nós mesmos. Nenhum conhecimento que o homem possa adquirir aí fora, dentro dessa cultura de história humana, é real compreensão da verdade divina. Tudo isso ainda faz parte de avidya, ainda faz parte da ignorância. Então, hoje nós podemos ter uma qualidade de vida física neste sonho de mundo naturalmente muito mais confortável, mas nenhum conforto e nenhuma dessas realizações que já conseguimos obter em razão de todo o conhecimento acumulado dentro dessa história humana ainda nos garantiu o fim para esse sofrimento, para essa ignorância a respeito de quem somos. Nada disso nos deu a ciência da realidade divina, da realidade de Deus. Aqui, quando nos referimos a essa questão do fim da ignorância, estamos nos referindo exatamente a isso. A ciência deste ser, consciência, felicidade, quando está presente, não temos mais avidya. Então, o ser humano ele pode realizar qualquer coisa aí fora, mas nada que ele possa realizar aí fora irá lhe garantir a ciência daquilo que ele é aqui, nesse instante, em seu ser. Tomar ciência deste ser só é possível quando há um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico, de condicionamento, onde fomos educados para nos movermos no mundo na intenção de encontrar lá fora alguma coisa, enquanto que na realidade tudo está presente aqui. Quando aprendemos a arte desta aproximação, desse olhar para nós mesmos, que é a verdade de uma aproximação do que a meditação significa. Então, olhar para esse movimento interno, tomar ciência desse movimento interno, aprender a olhar o pensamento, o sentimento, a emoção, a sensação, a percepção, sem colocar uma identidade presente, que é esse fundo, que é o eu, o ego, o experimentador. Tomar ciência de todo e qualquer movimento desta consciência egóica, desta consciência do eu. Desta consciência que está apenas nesse movimento de ser consciente. A ciência disso é o fim desta condição. Então, há algo presente aqui, nesse instante, que surge em razão desta aproximação. Esse algo é
inominável, indescritível. Como temos colocado, é esta verdade de ser, consciência, felicidade. Ter uma aproximação da vida nesse momento. Ter uma aproximação de si mesmo nesse momento. Ter uma aproximação do outro aqui nesse momento. Sem esse fundo de condicionamento. É poder se aproximar desse instante, tendo uma revelação clara de que esta separação, essa ideia de eu e não eu, é só uma construção do pensamento. Assim, todo esse mundo construído pelo pensamento, onde parte desse mundo é todo esse programa que recebemos, toda essa propaganda que recebemos, todo esse padrão ou condicionamento que temos, a ciência disso, a revelação disso, é o fim para tudo isso. Esse é o fim de avidya. Esse é o fim da ignorância. Esse é o fim da ilusão. Tudo bem? Assim, aqui nesses encontros, estamos trabalhando com você isso, tendo uma aproximação da verdade do que é meditação, do que é o despertar espiritual, do que é iluminação. Assim como também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Lá nós temos centenas de vídeos, estamos trabalhando com você esse assunto. Ter a ciência dessa aproximação, tomar ciência disso, é tudo que se faz necessário nessa vida. Então, para esse propósito, nós também temos encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana. Então, sábado e domingo, através de perguntas e respostas, podemos aprofundar isso, ter uma aproximação real da verdade sobre quem nós somos, aprendendo a olhar sem o eu, a olhar sem esse mim, a olhar sem esse ego para a vida, como ela acontece. Então, esses encontros ocorrem aqui, nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo, você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é o que faz sentido para você, aproveita e dá uma olhadinha lá também, nesse outro canal. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, quando as pessoas dizem assim, eu quero a iluminação, eu quero despertar para ser feliz, elas estão projetando um eu feliz. Eu quero a iluminação para ser sábio. Elas estão projetando um eu sábio. Ainda é uma projeção do ego.